dela para ser humilde, para aprender a amar, para aprender a perdoar, para aprender a andar a segunda milha, para aprender a ter paciência, para que o fruto do Espírito brote em você. Então você precisa dela, por isso que Deus não tirou ainda. Oh, aleluia! Bora, diamantes, digam aleluia! Estão tudo engasgado. Deus trabalha em nós. Você sabia que a coisa que mais purifica o ser humano é uma coisa que nós mais detestamos? Quem arrisca? Sofrimentos. Tudo aquilo que nos traz sofrimento, seja na carne, seja por alguma situação em relacionamentos, seja finanças, seja situações que a gente não esperou na vida e elas aconteceram. Ninguém é dono da vida. E Deus pode tirar a pessoa mais importante da sua vida numa hora que você menos espera. São sofrimentos. E se você não entregar, você sofre dobrado. Então, sofrimentos são situações que mais nos imprensam, que mais nós desviamos para que eles não entrem, não façam parte da nossa vida. Mas em todos os momentos da nossa vida, algum tipo de sofrimento, algum tipo de prensa, algum tipo de situação, ela está presente. E aí, por que então tem essas coisas na nossa vida? Porque Deus está trabalhando no nosso caráter. Diga, Deus está trabalhando no meu caráter. Deus está trabalhando no meu caráter. Diga, Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na minha vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Capítulo 14. Lucas capítulo 14, a partir do verso 15. Nós vamos ler um texto. Nós vamos ler esse texto. Que diz assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão do reino. Diga, bem-aventurado o que comer pão do reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou seus servos dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a um começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado, que me perdoe, que me desculpes. O outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui todos os pobres, todos os aleijados, todos os mancos, todos os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa... Alguém está me acompanhando? Para que a minha casa se encha.
Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. O verso 23, vamos ler novamente, que disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos, atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa esteja cheia. Pai, aqui está a tua palavra. Oh Deus, aplica os corações. Penetra no nosso coração como espada, para que corte o que não precisa estar em nós, para que sejamos despojados daquilo que nos amarra, que nos separa do Senhor. Meu Deus, como espada de dois gumes, penetre em todas as dimensões do nosso ser, espírito, alma e corpo, e nos faça, meu Deus, servos produtivos da tua obra, e que ouçam a tua voz. E quando tu chamar para a ceia, que nós não estejamos ocupados com as nossas próprias coisas, a tal ponto, meu Deus, que a gente diga: Senhor, me perdoe, porque eu casei esse ano. Senhor, me perdoe por causa dos meus cavalos. Senhor, me perdoe porque tenho tanto trabalho. Deus, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que o Senhor está voltando e que os campos estão prontos para a ceifa, e que o Senhor precisa de ceifeiros. Meu Deus, o sobrenatural do teu Espírito se mova no nosso meio essa noite, e entendamos a tua voz, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui a palavra de Deus fala de uma ceia. E esse texto geralmente ele é usado para a ceia. Quando nós ceamos, comemos e bebemos, como um ato profético de que Ele morreu e ressuscitou, e Ele virá a nos buscar. Posso ouvir amém? Amém. Mas o que eu quero chamar a sua atenção para uma outra realidade desse texto é quando Ele chama os servos. E ele diz: vá e chame todos os convidados. Os convidados já eram aqueles que estavam já predestinados pela lista desse Senhor aqui. Não, esses vão estar na minha casa, esses vão estar na ceia, esses aqui são meus amigos, esses estão comigo. Porque quem nós convidamos para cear conosco? Quem nós convidamos para comer conosco? Nossos amigos. A gente ainda precisa aprender muito de cristianismo a ponto de convidar inimigo para comer. É verdade, sim. Mas está escrito: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E sempre quando a gente está com o inimigo, a gente precisa estar com a cabeça ungida. É verdade. Mas a gente prepara uma mesa para quê? Para os nossos amigos. E foi assim com esse Senhor. E Ele preparou, e Ele mandou um servo. E aí eu quero que você preste atenção, que Ele mandou servos que eram dispostos ao serviço. E Ele disse: todos a começarem, verso 18, a começarem a escusar-se, disse-lhe o primeiro. Quando o servo chegou e começou a convidar os convidados, fazer aquele convite assim formal mesmo: olha, o Senhor lá está fazendo uma ceia, aquele pai de família, aquele fazendeiro mandou convidar você, está fazendo uma grande ceia, Ele quer que você esteja, é um banquete, Ele preparou exclusivamente para os amigos, para os irmãos, para aqueles que já não querem mais serem só chamados de filhos, mas de amigos. E Ele preparou uma grande ceia. E a expectativa desse Senhor, era que esses convidados estivessem presentes. A maior frustração da nossa vida é a gente dar uma festa e o que acontecer? Os convidados não chegarem. Por isso que quando a gente faz uma programação, convida a célula, e as células não vêm, como é que a gente fica? Frustrado. Porque foi feito para quem? Para as células virem. Isso acontece com o pastor, acontece com o líder de célula, acontece com o pai de família. E Deus ficou muito frustrado, porque Ele convidou, e eu disse assim:
Ai, meu Deus, Senhor, olha.